aí, meu povo, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Aprovados. No episódio de hoje, nós vamos conversar com a Zenit. Ela foi aprovada no AB 35 com 41 pontos na quarta tentativa. E eu trouxe ela hoje porque ela tem um recado muito importante para passar para vocês. Porque ela tem uma história de que já passou por várias reprovações, mas ela conseguiu ser aprovada, né? Então eu quero que ela conte para vocês como foi a experiência dela, o que foi que ela fez diferente das vezes que foi reprovada para aprovada. Enfim, Zenit, se apresenta aí um pouquinho pro pessoal. Olá, meu nome é Zenit Aniele, eu resido em Santana do Araguaia, no Pará. Eu passei no exame 35, com 41 pontos, graças a Deus e a ajuda da Ana, né, com o método QLR. Zenit, mulher, me conta essa tua história. A Zenit, ela colocou aqui para mim num formulário que os aprovados preenchem, que ela é da primeira turma do método QLR, com a que tinham acesso por um ano, né? E me conta, como foi que tu decidiu entrar no método? Como foi que tu me conheceu? Vamos começar nesse princípio. Como foi que tu me conheceu? Então, na verdade, eu fui fazer o primeiro exame da OAB sem ter conhecimento de um cursinho específico. Então, eu já vinha fazendo várias provas, né? Minha universidade estadual, então, assim, a gente sempre fez provas, né? E tudo bem, eu achei que a OAB era mais uma prova. Então, eu me preparei do meu jeito, fazia algumas questões, e assim, não levei a sério a realidade da OAB. E aí, quando eu Então, estava chegando. meio que fez sem peso na consciência, sem se preparar da primeira vez, assim, né? Meio que fazendo por fazer. Por conta própria, mesmo que eu não tinha conhecimento assim do grau de dificuldade. Então, assim, como eu sou a primeira a formar em direito da minha família, então assim, eu não sabia do que eu estava enfrentando. Eu era uma pessoa assim que eu tenho facilidade para aprender, mas não sabia do grau da dificuldade da prova. E aí eu fazia estágio no MP na época, no Ministério Público, e a minha amiga, a gente viajou para Brasília e ela já estava estudando dentro do ônibus. E eu observei aquilo dali. Eu falei assim: olha, meu estudo não está desse jeito, não, mas fiquei na minha. Quando foi se aproximando a prova, ela com material, com o seu material. Eu comprei o material da Vício, vem esse livro tal, livro de questões, e vem isso. Eu falei, meu Deus, eu não tenho nada disso. Eu tinha feito tudo totalmente diferente. Ela tinha uma meta todo dia, ela tinha algo para fazer e eu estava solta. E aí eu fui fazer a prova, resultado, né? Ela passou de primeira, aquela coisa, e eu tirei 30 pontos, né? E aí eu falei assim, estudando por vários cursinhos, vendo videoaula, aquela coisa assim aleatória. E essa minha amiga, ela tinha falado, ela mostrou o livro, só que não dava tempo mais pedir, não dava mais tempo comprar, porque eram poucos dias, Uhum. né? E aí eu fui fazer a prova, como se diz, né? Com a cara e a coragem. E só a partir daí que eu tive conhecimento do seu método. Entendi. E aí, tu entrou no método, só que tu não foi aprovada de primeira com o método, não foi isso? Isso, porque assim, Conta aí como é que foi. até então, eu não compreendia, eu não aceitava o método de fazer questões, tantas questões por dia. Era uma questão de não acreditar. E assim, querer acreditar mais em si mesmo do que no método. E aí eu fui dando, né? A porta veio na cara várias vezes, né? Porta fechada, e eu falei assim: tá na hora de acreditar em quem realmente sabe, quem realmente já provou. Várias pessoas, várias colegas minhas foram aprovadas pelo seu método, e eu falei assim, tá na hora de acreditar, embora eu falava assim, gente, simulado, é muito simulado, como que eu vou absorver essas questões, como que eu vou aprender através das questões? Então, assim, eu resolvi parar de achismo, de achar que eu sabia fazer a prova, e falei assim, eu vou cumprir o que está no cronograma. E para mim, o de Entendi. 40 dias era o mais de acordo com a minha realidade. Então, primeiro eu adquiri o de 90 e depois que eu passei para o de 40, que foi com a turma QLR já. Entendi. E aí, como era você no QLR? Me conta como era a tua rotina do dia a dia. Tu disse que estagiar, não sei se tu ainda estava no estágio. Conta como era a tua rotina. Tipo, tu acordava, ia fazer o quê? Qual era o período que tu estudava? Quantas horas por dia, mais ou menos, tu estudava? Na verdade, Ana, nessa minha aprovação, eu já faço estágio, já fazia estágio no escritório de advocacia. Então, assim, por isso que eu tive várias reprovações, porque eu tive que me adaptar com o estudo, porque não é um estudo simples, ele é direcionado.
E aí eu trabalhava antes o dia inteiro. Aí eu falei assim, não dá certo eu trabalhar o dia inteiro, eu tenho que reduzir minha carga horária de trabalho, ou trabalho ou estudo. Então, como eu precisava do escritório, eu falei assim, então eu vou dividir esse tempo, meio período para o estudo, meio período para o escritório. Então, de manhã eu já acordava e tinha o compromisso de fazer as metas do dia. E dessa vez que eu fui aprovada, eu não deixei para fazer o cronograma inicia hoje, eu começar hoje. Eu comecei anterior. Antes. É. É isso. Assim que foi disponibilizado, eu falei assim: eu sei que eu não vou dar conta de. Se eu deixar para cima da hora, eu não vou dar conta de colocar em dias. Então, Até porque assim, imprevisto sempre acontece, seja da nossa vontade ou não, né? Seja por procrastinação ou realmente um imprevisto que não era previsto. Então, é exata, sempre bom ter uns diazinhos extras. tudo acontece, né? Então, assim, dessa vez eu comecei a colocar em dias, assim, a maioria do cronograma e sempre bater nas metas, né? Riscando o calendário, que é uma satisfação enorme, né? E É. aí começou a dar certo, os resultados começaram a vir nos simulados, até nos Então, inéditos. deixa eu te perguntar rapidinho antes de falar dos simulados. Então, tu não estava mais estagiando quando tu fez para dessa vez? Não estava mais no Ministério Público, eu já tinha saído, mas eu estava no escritório de Ah, advocacia. e aí tu continuou lá, então, mas reduziu a carga, foi isso? Exatamente. E tava na faculdade ainda? Não, eu formei no ano passado, em novembro do ano passado. Então tu tinha o escritório de advocacia e os estudos para abrir, né? Isso é para a gente poder deixar bem claro. Exatamente. E aí, Exatamente. aí o teu escritório, tu ficava parte da manhã, tarde, como era? A parte da tarde. Então tu estudava de manhã e à noite? Isso, exatamente. Perfeito. E aí me conta, quando você colocou em prática o método, você disse que acabou de dizer, né, que começou a ver resultados. Me conta como foi essa sensação. Me conta como foi teus rendimentos nos simulados. Quando foi que tu começou? Com qual nota? Como foi que evoluiu? Conta um pouquinho dessa parte. Assim, Ana, eu sempre levo em conta tudo que você fala nos stories, né? Nos stories, publicações que você fala assim, a gente nunca começa do zero, né? Então, Com assim, certeza, é. Você não começou do zero, apesar de você ter feito 4 provas, você não começou do zero, com certeza. Você vem ali com alguma carga. exatamente. Exatamente, a gente vai carregando uma carga e a gente vai aprendendo onde está errando, né? Então, assim, no primeiro simulado já foi uma nota assim, 48, salvo engano. E aí eu já fiquei assim, como assim, né? Então eu vi que realmente eu não tinha começado do zero o simulado diagnóstico, né? O primeiro simulado. E aí vieram os outros e tudo mais. Teve alguns, porque o nível de dificuldade da prova vai mudando, né? Teve alguns que foram baixos, mas assim, o que me surpreendeu, que eu tinha muito medo do simulado inédito. E Os aí, me simulados conta como foi. inéditos. E aí teve um que eu tirei a nota boa, assim, de cara. Eu falei assim, não tô acreditando, então tá dando certo, né? Porque, assim, sempre eu via com muita dificuldade. Eu falava assim, nossa, mas é muito difícil. E aí eu já ia com Todo aquele mundo medo. fala. Não, todo mundo que eu pergunto do simulado sempre tem que comentar alguma coisa sobre os simulados inéditos. Mas é porque é aquela Exa coisa, você sofre na hora, mas depois a recompensa vem. É pro bem de vocês, né? Então, é o que eu falo, aproveitando para falar aqui, né? Façam simulados inéditos. Não deixem para. Não façam, porque vai te trazer alguns benefícios, como que treinar questões mais difíceis, questões que você nunca viu, questões até um pouquinho fora da curva, mas é porque se a OAB sair da curva, você também já tem um apoio. Então é importante para você criar resiliência, né? São fatores importantíssimos ao longo dessa jornada. E aí, então, foi crescendo nas notas. Exatamente. Assim, e aí eu vi que se eu seguisse exatamente o cronograma, eu ia conseguir, porque foi. Então, assim, minha perspectiva em relação à prova foi aumentando, porque eu falei assim, é possível, né? Eu pensei comigo, é Entendi. possível. E eu E parei aí, de me cobrar tanto, né? deixa eu te perguntar uma coisa. Como era a tua rotina? No sentido de estudar pelo QLR? Tu fazia primeiro as questões? Como era o teu passo a passo? Ana, assim, eu fazia mais questões. E aí, depois das questões, eu ia para a lei. Entendi. Para lei seca. Eu acho assim que muito importante também tem dias a legislação, né? E as questões. A doutrina, se a gente for colocar em dias a doutrina e as aulas, talvez falte tempo, porque leva assim, em É. média 4 horas por dia para a gente estar colocando tudo ok. Então, assim, se a gente for. A gente tem que ver o Mas tu, método que se adequa melhor. Adequa mas melhor. tu assistiu algumas aulas das matérias que tu teve dificuldade? Assistir Perfeito. empresarial,
administrativo, Não, e eu falei empresarial assim, sempre tem muita dificuldade, né? se eu não for para aula, pelo menos eu não posso deixar, né? Eu tenho que não vou ignorar isso não. Se tá me pegando, eu não vou ignorar, porque senão na hora Legal, da prova vai me pegar também, né? perfeito. E acabou que passou ali. Acertou algum ano empresarial? Ana, depois que a gente passa, né? A gente eu não eu não Eu nem verifiquei. sei mais. Eu Não, não quero nem eu mais tenho saber. Eu tenho mapeamento. Uma coisa que eu acho importante também que eu fiz foi o mapeamento. Toda vez eu falava assim: essa matéria eu estou muito ruim. Eu sempre tinha noção das matérias que eu era boa e das que eu tinha Isso é muita muito dificuldade. importante, né? Porque a gente Então, sabe onde depositar mais horas de estudo. Então, se você está indo muito bem, exatamente. por exemplo, em penal, você continua indo bem naquilo, mas o seu tempo você tem que dedicar para aquelas que estão te derrubando nos simulados. Por isso que é tão importante cada semana você fazer um simulado para saber como você está indo de uma semana para outra, porque muda muito. Às vezes você faz um simulado e na outra semana faz outro completamente diferente, que os resultados mudam completamente. Você foi boa numa semana, na outra semana você foi ruim numa matéria. Então muda muito, né? Depende também do nível da prova. Ana, eu acho assim que o simulado é de grande importância. O simulado a gente não pode ignorar, porque além do assim, como eu tive uma certa experiência na prova da OAB, então às vezes é o tempo que te pega, né? Ou a falta. Então a gente tem que ter a dinâmica da prova. E nesse Com certeza. sentido, os simulados ajudou bastante. Porque Com certeza. essa prova eu fiz assim, tempo recorde. Nem meus simulados eu fazia, mas eu acredito que o que ajudou foi o simulado mesmo, Não, os treinos, cada né? vez que você treina, mais você vai pegando a habilidade de fazer 80 questões em 5 horas, né? Tem pessoas que naturalmente são mais Exatamente. rápidas, tem pessoas que são mais devagar, mas o importante é terminar no horário. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade, naturalmente essa mensagem já fica aí para alguém que esteja assistindo, que tem dificuldade em fazer 80 questões em 5 horas, como melhorar isso, Ana? Fazendo mais simulados, porque é você botando em prática que você consegue melhorar o ritmo de leitura, o nível de interpretação, né? Já excluir alternativas absurdas, já consegue aí fazer e desenvolver sua técnica de fazer prova, né? Não é só estudar, você também tem que saber fazer a prova, né? São duas Exatamente. coisas bem diferentes. E deixa eu te Isso. perguntar outra coisa, o que é que tu achava mais difícil do que LR? Era as questões, era a lei seca, a revisão, simulado, enfim, o que é que tu achava mais difícil? Mais chato, assim, mais chato. A lei seca, sim, porque tem uns assuntos que não é tão agradável, né? Assim, não é tão fácil de a gente ler, e também a correção do simulado, porque era na hora de corrigir que Dava pegava mesmo, preguiça? assim. Dava preguiça? Era muito longo o tempo que a gente levava estudando, não era, mas assim, É, é uma dedicação necessária. eu até É falo que necessária. você demora até mais na correção do teu simulado do que é fazendo o próprio simulado, né? Normalmente acontece isso. Exatamente Sim, por quê? Porque você tem que ir questão por questão, analisando o comentário do simulado, vendo se acertou, se errou, por que errou, fazendo os mapeamentos, que é o quê? Você identificar os seus erros, né? Então, até demora até mais. Mas é um passo necessário, porque só assim você consegue realmente tirar aquele raio-x, né, de como você tá naquele momento. corrigir o erro. E Corrigir o erro. assim, eu comecei a ir nas correções onde eu estava errando. O que eu acertava, eu passava por cima e eu aprofundava onde eu estava errando. E quando foi o momento da prova, eu tive muita dificuldade na OAB passada com os recursos, na hora de responder os recursos. Então, eu treinei bastante dessa vez. E o que me Uhum. surpreendeu é que na hora da prova eu acertei. Então, eu falei assim: vale a pena, porque a gente fica assim, com tanto É medo tão de legal, errar. né? Quando a gente vê algo que tinha dificuldade, você vê que superou isso, né? É tão legal ver isso. É que nem é um tema que você não gostava, não sabia para onde ir e conseguiu aprender para a prova. Então é muito legal isso. E Zenite, para a gente poder finalizar, dá um conselho aí para a galera que está assistindo esse podcast. Você aí que já veio de reprovações, demorou para acreditar no método, demorou para pegar o jeito, demorou aí para botar mão na massa de verdade, para poder se dedicar. Dá um conselho aí para o pessoal que está no QLR, está em busca da aprovação ou quem está pretendendo entrar. Assim, o conselho que eu posso dar é que a gente realmente tem que se responsabilizar, né, pela prova que vai vir e se dedicar e não deixar que as distrações momentâneas nos atrapalhem, né? Porque vem a ansiedade, vem tudo que
o OAB enfrenta e as distrações do dia a dia, e principalmente evitar aquelas pessoas que não têm nada a acrescentar com o estudo da UAB, porque quando eu decidi realmente estudar, focar, eu só vi os seus stories e eu falei assim, eu não posso perder nada da Ana, mas do restante não importa. Então, aquilo que eu via que ia me deixar ansiosa, que ia me prejudicar ao ver os resultados das outras pessoas que estavam passando, publicações de outras pessoas que estão exercendo a profissão, e eu falei assim, não, o meu momento agora é de estudante, vou focar no meu estudo, e assim, e até Focar o em você, final. né? Focar em você, é isso. Muita gente se prepara para o OAB e fica muito olhando para o lado, sempre achando que a vida do outro tá mais fácil, que ele tá estudando da forma certa e você tá estudando da forma errada, que tá fazendo não sei o que e você não tá fazendo, que ele vai passar e você não. A gente sempre acha, né, que a vida do outro é mais fácil, mais simples e a nossa nada vai dar certo. E isso prejudica muito para quem tem ansiedade, né? Você não consegue seguir sem olhar para o lado. Você quer dar conta de tudo quando na verdade seu tempo é limitado, como de todo mundo. Então, assim, se você é uma pessoa ansiosa, foca no teu, né? Sai das redes sociais se for preciso, né? Foca no teu, segue o teu caminho. E é isso, você precisa focar no seu e fazer as coisas bem feitas. Quando você se dedica, quando você tem compromisso e você faz aquilo bem feito, você consegue a aprovação. Sim, e até o final, porque eu cumpri tudo direitinho. Quando chegou no dia da prova, o que eu fiz? Eu dei atenção a certas distrações e isso me atrapalhou no finalzinho, né? Porque eu fiquei ansiosa. Então, assim, até o final, deixar todas as distrações, porque é o momento mais importante da nossa vida naquele momento, né? O que é mais importante. Então, Sim. E assim, Zenite, hoje eu quero te perguntar, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo que eu entrevisto. Você se considera uma pessoa diferente de antes do QLR e depois do QLR? Você mudou a sua forma de ver os estudos? Como foi isso? me considero diferente porque eu vi que se eu tiver disciplina, se eu me esforçar, eu consigo. Então, eu vi que é possível, através do estudo do QLR, eu vi que é possível, se eu me esforçar, se eu me dedicar, que eu vou alcançar o meu Legal. objetivo. E às vezes as pessoas, né? Tem muita gente que não acredita em você mesmo, né? Tipo assim, muita gente é descrente mesmo. Ah, não vou passar, não consigo, essa prova não é para mim. E quando executa o método, vê que é possível, isso é muito legal, porque a OAB é uma das batalhas que você vai enfrentar na sua vida, né? Tem outras ainda por vir, né? E você acaba se sentindo muito capaz de qualquer coisa que venha a vir. Você sabe que com dedicação, constância, você consegue. Exatamente. E assim, Ana, eu agradeço demais a você e a esse podcast, porque foi o que abriu portas para mim. Eu vi depoimento de várias pessoas, várias realidades diferentes, né? Ah, Mães, legal! pessoas Fico que muito feliz. enfrentaram. Então, assim, eu precisava de uma motivação. Então, quando eu vi uma pessoa que tinha duas crianças, né? É, Colocavam para dormir, estudar. Eu falei assim, por que eu não vou fazer a minha parte? Quando eu vi alguém que reprovou porque trabalhava demais, ou trabalhava no comércio da mãe, e falou assim, agora eu vou me dedicar. Aprovou, então eu falei assim, eu tenho que ajustar a minha vida e eu vou conseguir também. Foi isso que me ajudou bastante. Eu não com perdia certeza. um. E a gente poder enxergar, né, que existem várias pessoas e cada um tem os seus problemas, tem a sua vida real, que não necessariamente é aquilo que ela mostra, né, para os outros, e ver que nem, quer dizer, ninguém tem a rotina perfeita, mas você pode conseguir, é totalmente possível. E aí, olha só, você que foi inspirada pelo Pode Aprovados e agora está no Pode Aprovados dando seu depoimento. Então, nada Para mais mim é uma justo, né? grande honra. Nada Para mais mim é uma justo, grande né? honra. Fico muito Então, feliz. então, olha só, já fala para as amigas assistir todo o episódio, né? Indica para os teus amigos o método QLR para todo mundo, viu? E muitíssimo obrigada pela confiança, pelo carinho, viu? Adorei te conhecer, adorei conversar com você. Espero muito que sua segunda fase, sua preparação esteja sendo boa. Já já acaba essa rotina, já já vai ser o AB na mão, graças a Deus. Esse Amém. capítulo vai passar, né? Esse capítulo vai passar. Mas é isso, eu fico muito feliz de ter feito parte de alguma forma da tua preparação. Muito obrigada, Ana. Seu trabalho é lindo, é maravilhoso e eu indico sem medos. É, assim, é o caminho da aprovação mesmo. Ah, muitíssimo Agradeço. obrigada. Então, gente, é isso. Encerramos mais um episódio do podcast e até a próxima. Tchau!